estarmos juntos nesse domingo para adorar a Deus. Queria agradecer ao Bruno, que boas-vindas incríveis. Eu fiquei muito animado, não só de correr, como você falou, né? Você falou da escritura em Isaías 40 sobre correr, mas eu penso em voar também, não é? E eu amo muito as alturas, então para mim é um momento de festa quando eu posso entrar dentro de um avião. Eu gosto da adrenalina dele subindo, dele pousando, e a Malu odeia, então sim, somos um bom posto aí para estar casados, amém? Amém. Mas nós podemos correr, voar, podemos cantar com Deus e não nos cansar, amém? Amém. Vocês estão animados essa manhã? Sim! Espero que a chuva não tenha feito vocês ficarem dormindo até agora! Nós estamos acordados para Deus, amém? Amém! Espero que você virtualmente também não só esteja participando, mas encorajando os outros. E ontem é interessante falar sobre a chuva, a relação com a chuva, porque ontem o Matheus e eu viajamos para Bariri. Também conhecida como Biriri por alguns aqui. Então Bariri é uma grande metrópole para Bariri. É um lugar pequeno para o resto do mundo, mas é incrível lá. Foi muito poderoso visitar a cidade, conhecer toda a família do Saulo. Foi muito, muito especial. E eu e o Matheus fomos e voltamos de carro, fomos dirigindo, e enquanto íamos, fizemos uma viagem um pouco longa na volta também. O céu estava escuro durante todo o período, durante todo o tempo. Eu lembro, desde que a gente saiu e desde que a gente foi. Parecia muito que ia chover. Mas eu quero confessar algo. A previsão do tempo tem me frustrado nos últimos tempos. Antigamente eu dava zero importância para a previsão do tempo. E hoje em dia, conforme os anos estão passando, cada vez eu olho mais a previsão do tempo, me preocupo em qual roupa eu vou sair. Acho que a idade está passando um pouquinho, eu fico mais preocupado. E eu olho a previsão do tempo, a verdade é que a previsão do tempo só erra. Só erra. Todas as semanas passadas, as 2 semanas atrás, eu vejo a previsão do tempo dizendo, vai chover. E eu penso, uau, hoje vai chover. Aqui em Campinas é muito quente, então eu penso, é um dia de alívio. Mas não chove, o calor continua. Isso por 2 semanas. Eu fiquei muito desacreditado da previsão do tempo. Nessa semana a mesma coisa, eu vi que ia chover e não chovia. Então quando eu fui na viagem para Bariri, eu olhava para o céu e via que parecia que ia chover. Mas no meu coração eu acreditava, não vai chover. Porque a previsão do tempo estava dizendo que ia chover. E eu pensei, é exatamente o contrário do que a previsão fala, não vai chover. E o que aconteceu? Céu escuro toda a viagem e não choveu. Uau. Na volta, céu escuro toda a viagem. E sim choveu por 1 minuto. nós tínhamos uma nuvem com chuva somente, em 3 horas de viagem. E eu pensei, uau, Deus, eu quero um pouco de chuva. Mas eu estava muito com dificuldade de acreditar na chuva, de acreditar que a previsão ia acertar. Então é muito interessante como as coisas parecem e como nós acreditamos que elas são. E esse é o tema que nós vamos estudar nessa manhã. Como as coisas parecem e como você acredita. Esse é o título. Como as coisas parecem e como você acredita. Na última vez que nós estivemos juntos para estudar o livro de Atos, nós estudamos o capítulo 3 de Atos. Depois fizemos um estudo sobre a sédia, mas hoje nós vamos voltar a Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Queria convidar toda a igreja a abrir suas Bíblias em Atos 4, versículo 1. Atos 4, versículo 1. A Bíblia fala: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então é importante lembrar do contexto do capítulo 4. Capítulo 4, apesar de ser um novo capítulo, segue a mesma sequência de acontecimentos do capítulo 3, onde houve a cura de um homem que tinha problemas físicos, um homem aleijado,
e uma perseguição intensa que aconteceu em seguida aos discípulos por conta da cura de um homem. Aqui a gente vai ver acontecendo basicamente a perseguição seguinte, versículo 3: agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Eu não sei se você pode acreditar nisso, mas ainda nos dias de hoje você pode ir em cárcere por falar a palavra de Deus. Então nós aqui no Brasil temos que ter muita gratidão, porque nós podemos falar a respeito do Evangelho livremente, pelo menos no âmbito político. E aqui eles foram presos, olha isso, só foram libertos no dia seguinte, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. O que implica? A religião no judaísmo tinha se tornado algo familiar. Quem se tornava líder? Quem era a família dos próprios líderes. Todos eles eram sacerdotes juntos. Isso em parte era vontade de Deus, mas em parte tinha sido corrupção dos homens. Versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Perguntaram eles: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus, a pedra que vocês, construtores, judeus, religiosos da época, rejeitaram, é a que se tornou a pedra angular. Versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia fala no versículo 12, uma das frases, uma das falas dos pregadores do primeiro século, talvez mais impactantes de todas, e talvez um dos motivos do porquê o cristianismo é tão odiado, por conta do seu exclusivismo. Versículo 12 fala que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. O que implica isso? A mesma coisa que Jesus fala quando ele diz que eu sou o caminho. Jesus não fala eu sou um caminho, ele fala eu sou o caminho. Sim. Portanto, nenhum outro nome, nenhuma outra forma, nenhuma outra filosofia, religião, pensamento pode salvar a não ser Jesus, amém? Amém. Bom, não há salvação a não ser Jesus. E se hoje você tem acreditado, de alguma maneira, que há salvação em outro lugar, em outra maneira, eu quero te chamar a se arrepender e colocar a sua esperança em Jesus. Mas nós também vemos aqui, no versículo 7, as perguntas que os líderes faziam aos discípulos. E a pergunta estava em quê? Na autoridade que eles tinham. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Ou seja, eles não davam importância aos discípulos. Eles esnobavam dos discípulos. Eles esnobavam do que eles faziam, do que eles pregavam, de como eles viviam. E talvez você já tenha se sentido assim alguma vez. Como, talvez estão esnobando o meu estilo de vida. Ou estão esnobando o que eu acredito, ou estão duvidando, estão me questionando. Mas é interessante que para a pergunta dos líderes religiosos, Pedro, cheio do Espírito Santo, tem uma certeza profunda: a ressurreição de Jesus. Amém. Qual é o nosso primeiro ponto? Quanto mais questões, mais certezas. Quanto mais questões, mais certezas.
nós vemos no versículo 7 que os líderes tinham uma pequena pergunta, mas Pedro tinha uma grande resposta. Sabe, as perguntas que se tem por aí a respeito de Cristo são respondidas com poderosas e fortes certezas. Dois tipos de certezas. Como você pode ter certezas em meio a tantas questões? Primeiro, da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus. E a segunda forma é do seu relacionamento pessoal com Deus, desde que as conclusões que você chega no seu relacionamento com Deus não se contradizam com a Bíblia. Então você se fortalece no relacionamento com Deus e tira certezas profundas. Como o que o Bruno falou aqui, como o Bruno pregou aqui no Bem-vindo, que nós não nos cansamos. Não nos cansamos de fazer o bem, não nos cansamos de pregar a palavra, não nos cansamos de nos arrepender. Amém, igreja? Amém. É uma verdade, e nós passamos a crer nisso. Crer de todo o coração. É uma certeza, nós não vamos nos cansar. Não importa a idade, não importa a circunstância. Para toda pergunta que você tem, a Bíblia tem uma resposta. Ainda que a resposta seja a falta de uma resposta, portanto, significar que você não deve saber disso agora. E várias coisas na vida são assim. Várias coisas na vida são assim. A Bíblia tem respostas. E qual é a resposta? A Bíblia é toda a palavra de Deus que nós precisamos. Não tem todo o conhecimento de Deus aqui, não dá para colocar todo o conhecimento de Deus num livro, mas tudo que nós precisamos está aqui, amém? Amém. Portanto, quanto mais questões, mais certezas. Os discípulos do primeiro século não tinham medo de perguntas, eles aproveitavam as perguntas para construir certezas no reino de Deus, amém? Amém. Sabe, algo que me inspira bastante nesse tema, e ver como eles reagiram às perguntas, é pensar sobre uma viagem que eu fiz em 2018. Eu tive em uma conferência, foi muito especial, na Califórnia, nos Estados Unidos. E lá, como aqui, a igreja tem várias repúblicas de irmãos, irmãs, em vários lugares da cidade, do estado. E eu fiquei em uma dessas repúblicas. Foi muito especial. E lá eles receberam, geralmente as repúblicas são os lugares da igreja que mais recebem discípulos estrangeiros de outro lugar. E discípulos em suas casas recebem também. Aqui no Brasil nós vamos receber quando os discípulos vierem, amém, de outros lugares. E na república onde eu estava, eu era brasileiro, eu estava lá junto com um monte de americanos. Mas também vieram pessoas de outro país para dormir naquele lugar. E eu lembro de um inglês que veio para estar na mesma casa que eu. E quando eu comecei a me relacionar com ele e perceber, ele era novo na igreja. Ele tinha se batizado recentemente. E ele tinha algumas algumas faltas de prática, digamos assim. E conversando um pouco mais com ele, eu descobri que ele não só tinha se batizado recentemente, mas ele tinha vindo de um passado fortemente ateu. Fortemente. Tipo assim, não acreditava em Deus mesmo. Não acreditava na Bíblia mesmo. Só tinha perguntas para fazer e só se apoiava nas perguntas. E ele tinha algumas dificuldades para orar ainda, para ler a Bíblia, para entender ela. Mas ele estava na conferência dando todo o coração, aprendendo as coisas do básico, do zero. E ele de fato tinha muitas perguntas para fazer naquele tempo. Mas eu vi ele tomando muitas decisões na conferência, crescendo em sonhos. E depois que ele voltou ao Reino Unido, na nossa igreja de Londres, ele focou em crescer com Deus, e ele cresceu espiritualmente. Ele passou a liderar uma das regiões da igreja lá em Londres. E nesse final de semana, olha isso, ele foi apontado como evangelista no Reino de Deus. Uau. Então, é muito incrível ver que aquele rapaz, ele se chama Luke Snow. Aquele rapaz que, ele inclusive tem nos ajudado muitas vezes aqui no Brasil com algumas pessoas que tinham passado ateu, conversando com elas, explicando o que ajudou ele. E ele se tornou de uma pessoa que fazia muitas perguntas para uma pessoa que dá muitas certezas baseado na convicção dele com Deus. Muito bom, e é incrível a coragem dele. É incrível para mim ver como alguém que veio de um passado ateu tem tanta coragem. E eu acredito que como uma pessoa que está no Reino Unido,
ele de fato precisa de muita coragem. O Reino Unido é muito mais ateu do que o Brasil. Tem muito mais dificuldade de pregar a palavra de Deus lá. Muitas outras religiões estão avançando com força naquele lugar. E ele prega com toda coragem e certeza. Um homem que no passado só tinha perguntas. E nós, muitas vezes que viemos de passados religiosos, não somos tão radicais assim. Então eu quero animar vocês a não terem medo das perguntas, mas com as perguntas obterem certezas profundas com Deus. Amém? Amém. Esse é o nosso primeiro ponto. Quanto mais questões, mais certezas. Vamos continuar no versículo 13. Versículo 13 da Bíblia. Ela fala: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles os homens com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Versículo 18: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E depois a Bíblia fala que eles têm mais ameaças. Nosso segundo ponto: quanto mais resistência, mais persistência. Quando as coisas parecem mais resistentes, nós precisamos acreditar no poder da persistência. Assim como quando nós pensamos que as perguntas são a chave, nós precisamos entender que são as certezas. Quanto mais resistência, mais persistência. A Bíblia fala que pela coragem os discípulos eram reconhecidos. E como discípulos, nós precisamos lidar com os nossos medos. Isso é coragem. Enfrentar nossos medos. Não ter medos. Sabe, nós precisamos lidar com o medo de falar com desconhecidos. Dizer a verdade a pessoas, perder os relacionamentos. Fazer exercício físico, uma dieta talvez. Todos nós passamos por medos e precisamos enfrentar os nossos medos. A verdade é que, como discípulos, nós precisamos crescer cada vez mais em viver de desafios. Qual o problema quando nós não nos desafiamos? Na maior parte das vezes, quando nós não nos desafiamos de forma pessoal, nós estamos vivendo em medo, porque temos medo de fracassar se traçarmos algum desafio. Então, precisamos viver de desafios, um desafio para crescer em algo, um desafio para crescer em outra coisa, não porque alguém te disse, mas porque você quer persistir. Sim. Eu gosto do que Eleanor Roosevelt disse um dia. Ela falou: você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. E é verdade. Lembra bem dos períodos de dificuldade da sua vida. Lembra dos períodos em que você de fato teve que parar e analisar toda a sua vida. E analisar profundamente seu coração. Se você foi em frente depois disso, com certeza você foi mais forte. Porque diante da resistência, você foi persistente. Os discípulos eram persistentes. Versículo 19, eles falam: vocês têm que descobrir se é justo ou não fazer o que vocês acham, ou fazer o que Deus acha. E no versículo 20 ele está decidido: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos, nós não vamos. Portanto, o que eles estão fazendo? Persistindo.
persistindo na pregação do Evangelho, persistindo na palavra, persistindo em avançar os corações. Sabe, algo que me impacta bastante, me anima, quando eu penso no tema desse ponto, na persistência que os discípulos tinham diante da resistência daquele povo tão religioso. Eu penso num querido irmão chamado Raul Moreno. Como vocês sabem, vocês já sabem da história, Raul tem um pai que antigamente foi ateu também, e uma mãe que antigamente foi católica. E durante 20 anos, Raul teve tentando ajudar os pais a se tornarem discípulos verdadeiros de Jesus. E o Raul falou durante muitos anos em que a gente tem amizade, que era muito difícil. Os pais eram muito difíceis, eram como pedras, não se movem. Eu convido eles para a igreja, eu convido eles para estudar a Bíblia, eu convido eles para ir no jantar, mas nada tem funcionado. E em 2018, eu acho interessante, o Raul a cada ano criava uma nova estratégia para amar os pais e para poder tentar quebrar o gelo do coração deles. Em 2018 foi o ano de uma técnica nova de amor, a técnica do contato diário. Então o Raul, com cerca de 40 anos, ligava para os pais em outro país, em outro continente, todos os dias, e conversava por telefone com eles, todos os dias. E se você parar para pensar bem, quem com uma vida corrida liga para os pais todos os dias? Tipo, ninguém, entende? E ele começou a falar diariamente com os pais, então. E isso fez com que os pais se sentissem tão amados, de forma que, quando o pai do Raul, o senhor Raul, teve câncer, infelizmente, a primeira pessoa que ele queria do lado dele foi o Raul. E foi quando urgentemente ele comprou uma passagem, foi a Miami, esteve do lado do pai. E aí, com o coração um pouco amolecido, ele aceitou estudar a Bíblia. E depois de estudar um pouco a Bíblia, o senhor Raul foi batizado, amém? Amém. Não só isso, mas a dona Mariel, a esposa do senhor Raul, também foi batizada. Então é muito especial apreciar que quanto mais a resistência havia no coração dos pais do Raul, mais persistência ele mostrou. Ele pensava, se meus pais são difíceis, eu vou ser mais difícil ainda, pelo Evangelho. Sabe, você tem que ser mais difícil que a dificuldade. Você tem que bater mais duro do que a dificuldade bate em você. Se seus pais são duros como eles eram, o que ele fez? Ele traçou novas estratégias. Ele deu mais o coração. Isso esticou a fé dele, porque agora ele precisava fazer algo que sem dúvida não era confortável. Portanto, quanto mais resistência, mais persistência. Amém, igreja? Amém. Nosso terceiro ponto. Quanto mais obstáculos, mais oportunidades. Quanto mais obstáculos, mais oportunidades. Vamos ao versículo 23. Estão acordados? Sim. Atos 4, 23, a Bíblia fala: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo. E eles oram. Versículo 29, a continuação da oração deles: agora, Senhor, considera as ameaças e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas no meio do teu nome, do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Quanto mais obstáculos, mais oportunidades. A Bíblia relata o que acontece logo depois deles serem soltos do Sinédrio, que era basicamente o local de julgamento, a igreja no passado judaico, onde os líderes ficavam.
E eles são libertos, a primeira coisa que eles vão fazer, eles não vão ver a família, eles não vão ver amigos, eles vão ver a igreja, eles vão ver a família espiritual deles. E o que eles fazem? Eles oram. Interessante ver a prioridade dos discípulos do primeiro século. Primeiro a igreja, segundo a oração. Oração com todo o coração. E aqui eles oram a Deus de todo o coração. Perceba, que interessante. Havia muita perseguição. Havia muito risco para que eles pudessem talvez até mesmo morrer. Mas a oração da igreja não era que as coisas mudassem ao redor deles. Ele ora no versículo 29, considera as ameaças deles, mas somente considera. Faz o quê? Capacita os teus servos para anunciar corajosamente a palavra de Deus. Portanto, não Deus, eu não te peço para que torne esse país mais aberto, eu não te oro para que torne o meu bairro mais aberto, eu te oro, na verdade, que você me torne mais corajoso para fazer esse bairro mais aberto, para fazer essa cidade mais aberta, para fazer o meu coração mais mole. Me capacita. E assim que a igreja orava. Sabe, para cada obstáculo, eu acredito, pode existir mais, mas existem pelo menos 10 oportunidades. Se você tem fé, e se você procura as oportunidades. Qual o problema? A maioria de nós espera as oportunidades. Sabe, por exemplo, perseguição. O que pode surgir da perseguição? Da perseguição pode surgir mais união. Se os discípulos eram perseguidos, eles precisavam estar unidos para fugir da violência que era imposta sobre eles. Sabe, hoje em dia nós não temos muita perseguição, muita violência, mas nós precisamos estar igualmente unidos. Quanto mais perigo, quanto mais medo você tem, por exemplo, mais oração. Imagina se você se sente super-herói e nada te dá medo. Uau, você só precisa orar por um cheque, não é? Ou se você não tem incapacidades. A incapacidade é uma oportunidade de orar mais. Uma oportunidade de se deleitar mais em Deus, de buscar a Deus de todo o coração. Sabe, quanto menos pessoas entendem o Evangelho, que oportunidade há, mais intensidade para pregar a palavra de Deus. Nós podemos pregar todo o tempo, porque em momento nenhum vão nos matar por conta disso. É incrível perceber que a vida tem obstáculos, mas por fé nós acreditamos nas oportunidades. Vocês estão comigo, igreja? Sim. É muito importante nós entendermos isso. Hoje, vocês podem imaginar dezenas de obstáculos para nós termos um culto às 10 horas da manhã. Mas eu acredito, pela fé, que todos eles são oportunidades. Todos eles são oportunidades. Eu estava pesquisando um pouco sobre esse tema das oportunidades. E eu vi sobre uma pesquisa que aconteceu com um designer inglês chamado Peter Skillman. Ele reuniu diferentes grupos de pessoas numa sala. E os grupos eram os seguintes: um grupo de engenheiros. Não é engenheiro. Um grupo de advogados. Saulo. Um grupo de mestrandos. Mestrandos em administração, então mais ou menos, Matheus. E um grupo de, imagina só, crianças. A Vitória, o Isaac e tantos mais. E para cada grupo ele fez o seguinte teste. Ele deu 20 pacotes de macarrão. Ele deu 1 metro de fita, um marshmallow e deu um pedaço de corda. Então eu disse a eles: ok, vocês têm 18 minutos para com esses componentes construir um ambiente sólido que possa suportar esse marshmallow o mais alto possível. Era para criar tipo um púlpito, algo assim, com essas coisas. 18 minutos. Para surpresa de todos, os homens e as mulheres que tinham mestrado em administração foram os piores.
A verdade, o que o Peter percebeu? Eles gastaram uns 18 minutos traçando uma estratégia e não tomando nenhuma ação. Uau. Então deu o primeiro minuto, eles pensaram, ok, como nós vamos usar os 18 minutos? Aí nos 17 minutos eles estavam pensando ainda, como iam usar os 18 minutos. E o melhor desempenho foi de quem? Das crianças, amém? O que ele percebeu? Que as crianças, elas conseguiram construir não só mais rápido, mas também a melhor estrutura, a mais alta estrutura. Eles construíram uma estrutura maior que a dos engenheiros, que a dos advogados e que a dos formados em mestrado. Ele associou isso com o quê? Com o fato de que as crianças, elas não tinham medo de errar. Elas pegaram os 18 minutos que tinham e elas ousaram nos 18 minutos. Elas enxergaram 18 minutos como uma oportunidade. Provavelmente os engenheiros pensaram, 18 minutos é 30 menos 12 minutos. É muito pouco tempo. E sem falar dos caras do mestrado, né? Eles só queriam fazer um plano. Eles amavam o plano, não amavam a prática, não amavam chegar no resultado. Mas as crianças estavam, amém, vamos lá, a gente vai fazer. E vamos ver o que vai sair. Precisa sair alguma coisa. Em 18 minutos eu preciso ter algo feito, vamos fazer. Além disso, o que ele percebeu? Que as crianças não perdiam tempo supondo coisas. Eu acho que o marshmallow precisa ficar na lateral. Não, precisa ficar reto. Não, a ordem é essa, vamos fazer o que dá para fazer com o que pode ser feito. E elas deram todo o coração e chegaram ao melhor resultado. Eu acho incrível olhar para essa pesquisa e lembrar da Bíblia que fala que nós precisamos nos tornar como crianças para chegar no reino dos céus. Sim. Olha que incrível! Olha o coração de uma criança. Sabe, talvez muitos de nós olhamos para as crianças e menosprezamos elas. Mas é esse coração que nós precisamos imitar. A pesquisa também, ela entendeu que quando nós nos tornamos adultos, nós temos uma propensão a buscar alternativas mais complexas. Conforme mais tempo passa, mais complexo nós queremos achar as coisas. É muito complexo acordar cedo, muito complexo ler minha Bíblia, muito complexo orar, muito complexo evangelizar, muito complexo estar na igreja, muito complexo quando chove, eu vou me molhar. Quando na verdade as coisas não são tão complexas. Você tem meia hora para orar, você ora, como as crianças fizeram. Você tem 18 minutos para fazer, você faz. Ah, mas tem problemas, você faz. Porque tem que fazer, você faz. Porque Deus te deu isso, o tempo, te deu a estrutura, te deu a capacidade, você pode fazer. Portanto, quanto mais obstáculos, mais oportunidades, amém? Amém. Muito importante nós temos esse coração de crianças. Entendemos que quanto mais obstáculos, nós temos mais oportunidades. Amém. Bom, em suma, família, hoje nós estamos tentando entender como as coisas parecem, mas como nós acreditamos. De fato, pensa, 18 minutos é muito pouco tempo. Mas como você acredita que 18 minutos podem ser usados? Planejando, reclamando ou crendo e fazendo? Muito bom. É tudo um tema de como você acredita. Você pode passar esse domingo acreditando que a chuva é difícil, ou pode passar acreditando que ela é boa, para fazer algo incrível, para aproveitar o seu domingo, para glorificar o nome de Deus. Nós vimos 3 pontos nessa manhã. Quanto mais questões, mais certezas. Quanto mais resistência, mais persistência. E quanto mais obstáculos, mais oportunidades. Eu penso no meu coração e na minha incredulidade a respeito da chuva. E eu lembro que durante a semana eu estava muito incrédulo de que na semana ia de fato chover. Mas eu lembro que eu tinha um compromisso marcado com o Messias, que a gente tinha marcado em um lugar de ambiente aberto. E quando chegou na quarta-feira, eu falei, Messias, sabe do que? Domingo vai chover. E eu tive fé de que no domingo ia chover. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não choveu perto de mim. Eu não sei se choveu perto de vocês, mas sério, eu acho isso impressionante. Não choveu perto de mim, além daquela chuva de 1 minuto na viagem, uma nuvem. E no domingo eu cancelei compromissos fora na rua e coloquei para dentro de casa porque eu acreditava
Eu acreditava que ia chover. Ainda que eu nem via as nuvens no domingo, mas ia chover e choveu. Deus abençoa a sua fé. Não importa como as coisas parecem, o que importa é como nós acreditamos. O que eu quero te animar, não olha para a sua vida hoje para como ela parece. Olha para o que você acredita. Olha para o que a palavra de Deus promete. E assim, com certeza, nós vamos ver se tornar realidade aquilo que nós acreditamos. Amo vocês, família, para Deus seja glória.